Não importa como que as pessoas te veem, mas importa como Deus te vê, como que Ele te olha. Eu não sabia muito bem o que eu ia falar hoje para vocês e pedi uma direção para o Senhor. E eu abri minha Bíblia aqui, eu vi a história de Zaqueu. Eu já preguei, lá na minha igreja, eu já preguei sobre Zaqueu. Eu acho muito interessante a história de Zaqueu, porque Zaqueu ele é um publicano, e o publicano era o pessoal que cobrava imposto naquele tempo. E o pessoal tinha muito preconceito com os publicanos, tá? Eles preferiam ver coisa bem ruim, mas não queriam ver um publicano. Eles não sentavam perto dos publicanos, eles se saíam quando chegava com o publicano, porque os publicanos, eles cobravam imposto. E geralmente, alguns desses cobradores de imposto, eles cobravam com juros muito agressivos, cara. Eles, se era 40% de imposto, ele cobrava assim a 60%, e muitos publicanos eram muito ricos porque ele ganhava dinheiro à custa dos outros, e muitas vezes eles ganhavam dinheiro à custa de pessoas muito pobres que não tinham como nem até mesmo dar os juros para ele, né, o imposto. Então a pessoa não gostava muito dos publicanos. E aí tem a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano e Zaqueu teve uma curiosidade de ver quem que era Jesus. Zaqueu, ele era um cara rico, tá? Ele não tinha nenhuma doença, não era leproso, nem nada. Eu sempre achei interessante que Zaqueu, ele quis ver Jesus por quem Jesus era. Não porque ele podia entregar, até porque ele não foi querer ver Jesus em troca de nada. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas procuram Jesus pelo que Jesus pode entregar, mas não pelo que Jesus é. Eu quero Jesus pelo que ele pode me dar, mas não quero Jesus pelo que ele é. Só que talvez você possa se frustrar se você for uma pessoa assim. Porque e se Jesus não quiser fazer o que você quer, se ele não quiser entregar o que você quer, ele vai deixar de ser Jesus? Ele vai deixar de ser Deus? Então a gente tem que ter uma concepção que ele é Deus, independente de qualquer coisa, ele sempre vai continuar sendo Deus. Zaqueu, ele não queria pedir nada, ele só queria ver quem que ele era. É interessante isso. Eu ouvi uma pessoa dizer, alguém fez uma pergunta para uma pessoa e perguntaram qual que é o personagem da Bíblia que você, tipo assim, você mais gosta. Incrivelmente a pessoa falou Zaqueu, eu fiquei, oxe, Zaqueu por quê? E a pessoa disse, porque Zaqueu, ele só quis ver Jesus por quem ele é, não por quem Jesus poderia entregar. E sempre os que procuravam muito Jesus eram leprosos, doentes, pessoas que precisavam de cura, entre outras coisas. E é muito interessante Zaqueu por causa disso. E aí Zaqueu, ele sobe em uma figueira brava para ver Jesus, porque Zaqueu ele era pequenininho, era de baixa estatura, assim a Bíblia diz. Então Zaqueu ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão, porque quando Jesus passava, ficava uma multidão muito grande, aglomerada. Então, como Zaqueu ele era pequenininho, ele não conseguia enxergar por causa das outras pessoas. Eu imagino pela multidão, todo mundo lá admirado, vendo Jesus passar, e Zaqueu não tinha como conseguir enxergar. Então Zaqueu ele subiu em cima da figueira, ele ficou lá de cima enxergando Jesus e vendo Jesus lá de cima. E aí, muito interessante que Zaqueu era um pecador, cara. Sabe, pecador, todos nós somos, mas Zaqueu era um pouco diferente, porque as pessoas viam Zaqueu, cara, como, sabe, muito diferente, muito diferente. Talvez Zaqueu, eu vi uma pregação de um cara falando que Zaqueu ele não era ladrão. Então, cara, imagina mesmo se Zaqueu não fosse ladrão. Imagina mesmo que Zaqueu ele fosse o cobrador de imposto, mas ele não fosse o cobrador de imposto que tomava mais do que era necessário ser tomado. Então, as pessoas talvez poderiam estar julgando Zaqueu por uma forma muito errada, sem conhecer de verdade quem era Zaqueu. Então, será que essas pessoas elas chegavam até Zaqueu e queriam saber da história de Zaqueu? E será que as pessoas tinham interesse de entrar na casa de Zaqueu, conhecer Zaqueu e deixar que ele contasse a sua história, a sua versão? Eu acredito que não. Jesus, ele olha para cima e ele vê Zaqueu. Eu não sei exatamente se ele olha, enfim, Jesus, ele sabia que Zaqueu já estava lá. Ele já sabia que Zaqueu estava lá, olhando ele. Então ele chega e ele diz, Zaqueu, desce. Olha que interessante. Jesus, ele sabe de tudo. Então ele sabia que Zaqueu era um cobrador de imposto, que ele era um publicano. Então por que Jesus não olha para ele e como todos os outros, olha e chama para ele de publicano, de cobrador de imposto, de pecador? Porque Jesus ele nos vê diferente. Porque não importa, muitas vezes, as coisas ruins que a gente faz, o que a gente já fez. O que importa é o que ele vê além de tudo isso. Cara, eu posso ser um cara que muitas vezes não falo com muitas pessoas, que muitas vezes anda com a cara um pouco fechada. Mas Jesus ele não me olha para o Manuel que às vezes de manhã tá com a cara fechada.
Ele não olha para o Manuel, que às vezes de manhã não consegue dar um bom dia porque ele quer ficar muito calado na dele. Ele olha para o Manuel um pouco mais de dentro, um pouco mais no íntimo. E Jesus, ele tem essa de olhar muito no íntimo da pessoa. E ele olhou para o íntimo de Zaqueu. Ele não chamou Zaqueu para quem as pessoas via que ele era. Ele chamou Zaqueu pelo que ele sabia, pelo que reconhecia que Zaqueu era. Zaqueu era muito mais do que um cobrador de imposto para Jesus. Com certeza Zaqueu era muito mais. E você é muito mais do que as pessoas acham que você é. Talvez as pessoas te julgam, talvez as pessoas falam mal de você pelas costas, talvez as pessoas fofocam de você, talvez onde você está, onde você trabalha, as pessoas não gostam de você. Às vezes acontece até mesmo na igreja. Talvez tenha pessoa dentro da igreja, cara, que fala mal de você, ou se você é mulher, que fala mal de você. Então as pessoas te veem dessa forma. E talvez, cara, as pessoas nem conhecem a tua história e falam de você. Nem conhecem. Só que Jesus não, diferente das pessoas, ele olha para quem você é, ele olha para o seu íntimo. Então, Jesus, eu fico deslumbrado com isso, porque eu tenho muitos defeitos. Eu sou um cara que tem muitos defeitos, mas só eu saber que algum tempo atrás, Jesus olhou para mim e disse assim: Manuel, eu quero cuidar de você. Manuel, desce para cá, eu quero cuidar de você. Ele não falou: ô pecador, desce para cá. Ô mentiroso, desce para cá. Sabe? Ele olhou um pouco mais de dentro do propósito que ele tinha aqui dentro de mim. E ele disse: cara, Manuel, vem. Você é meu filho, eu quero cuidar, quero te dar um propósito, um caminho, uma direção. E Deus é assim para você também. Com esse perspecto de quem você é mais por dentro, ele conhece o seu íntimo, tá? Ele sabe o que você é de verdade, diferente das pessoas. Então, Jesus pediu para que Zaqueu descesse. E Zaqueu desceu. E interessante que Jesus disse assim: Zaqueu, desce que hoje me convém estar na sua casa. Jesus que entra na casa de Zaqueu, casa de um pecador, e as pessoas começaram a julgar como que ele pode querer ir para casa de um cobrador de imposto, um pecador, porque aquela casa muitas pessoas não queriam entrar. As pessoas não conheciam a história de Zaqueu, que ele já tinha passado. Zaqueu era rico, mas como? Foi cobrando imposto acima ou foi de uma forma justa? E muitas vezes as pessoas acham que pelo fato de você ser rico, você fez de uma forma errada e vê riqueza como uma forma errada, mas não, riqueza não é uma forma errada. Você ser uma pessoa próspera não é errado. Então Jesus disse que ele iria para a casa de Zaqueu e as pessoas ficaram inconformadas. E Jesus chega até a casa de Zaqueu, entra dentro da casa. Zaqueu diz: Senhor, se por acaso eu tiver retirado algo mais de alguém, se eu tiver cobrado mais do que o merecido, mais do que eu deveria de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Senhor, está aqui a metade dos meus bens, eu vou doar aos pobres. A metade dos meus bens eu vou doar aos pobres. Engraçado que antes Jesus falou com um jovem rico e o Senhor, ele já seguia, e Jesus falou que, quer me seguir? Doa os teus bens aos pobres. E ele não quis. Mas Zaqueu, ele disse: tá aqui a metade dos meus bens. Jesus nem precisou pedir: Senhor, tá aqui a metade dos meus bens, eu quero doar aos pobres. E se eu te retirei mais de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E Jesus, depois, creio que ficado muito alegre, hoje a salvação chegou nessa casa. A salvação, cara, era Jesus. Jesus chegou naquela casa. E o arrependimento de Zaqueu daquela forma foi algo de voltar atrás, por mais que ele não tivesse feito algo errado, mas reconhecer que ele poderia ter feito, mesmo sem ter feito, foi algo: Senhor, por mais que eu não tenha feito, se eu tiver feito, eu quero acertar, mas eu quero poder voltar atrás. As pessoas me veem dessa forma, eu não sou dessa forma, e eu quero poder alcançar outro nível. E o Senhor, conhecendo tudo aquilo, ficou feliz. A salvação precisava entrar na casa de Zaqueu e entrou. Jesus entrou e a salvação chegou naquela casa. Talvez o que mais faltava em Zaqueu era ter Jesus na vida dele. Talvez o que mais falta hoje para você é você ter Jesus na sua vida. Não sei qual é o problema que você passa, com essa situação que você está agora, mas deixa Jesus entrar na tua casa. Ele pode reconstruir tudo. E talvez quando ele entrar, você sinta essa mesma sensação. E talvez você use essa mesma frase de: hoje a salvação entrou nessa casa. Eu espero que esse vídeo possa ter ministrado algo no seu coração.
estava querendo uma direção para falar de algo para vocês e Deus me deu essa palavra e foi bem forte. Foi bem forte. Eu fui muito ministrado agora. Creio que você também possa ter sido. Então é isso. Curte, comenta. Se você chegou aqui, digita amém. Para eu saber que você acompanhou tudo. Se inscreve nesse canal, ativa esse sininho aí, para que você possa receber todo dia eu trago uma palavra do Senhor aqui para você, tá bom? E é isso, te espero no próximo vídeo.